Antes de entrar na mensagem, você que está nos visitando aqui, de outra igreja, ou mesmo você que ainda não é crente, seja bem-vindo entre nós, é uma grande alegria poder recebê-lo aqui. Sinta-se sempre à vontade para estar aqui conosco, cultuando a Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre ídolos do coração. Na primeira mensagem, nós aprendemos que o nosso coração pode ser tomado por ídolos, e Deus nos chama ao arrependimento e a então quebrar os nossos ídolos. Nós vimos isso no texto de Ezequiel, capítulo 14. Nós aprendemos que ídolos na Bíblia não são somente aqueles ídolos de pedra, de madeira, de gesso, que muitas vezes nós aprendemos na nossa caminhada. Na segunda mensagem, nós aprendemos que Deus nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, porque Ele é o único Senhor. Nós aprendemos isso no texto de Deuteronômio, capítulo 6. E hoje nós vamos continuar nessa série sobre esse assunto. E eu peço que você abra então a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 1 ao 10. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar por meio da projeção. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Eu quero pedir que, durante essa oração, você ore pelo seu coração, mas ore pelo meu coração também hoje, tá bom? Vamos juntos orar ao Senhor, e vamos juntos pedir que o Senhor fale a cada um de nós, por meio da sua própria palavra, que é poderosa, e que o Senhor alcance os nossos corações por meio do seu Espírito, que conhece cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos diante de um texto tão confrontador, nós estamos diante da tua palavra inspirada. Senhor, tu conhece as nossas limitações, tu conheces, Senhor, o meu próprio coração, e tu sabes como, ó Deus, é tão difícil às vezes lidar com textos tão profundos, mas eu te peço humildemente, Senhor, que fale a tua igreja, para que o teu próprio nome seja glorificado, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos que chegaram aqui, que o Senhor fale dentro das nossas necessidades. O Senhor, Espírito Santo, que conhece o nosso coração, que sonda as nossas mentes, que sabe dos nossos passos e que conhece o lugar mais íntimo do nosso ser, que o Senhor, ó Deus, quebre o nosso coração, às vezes tão orgulhoso, às vezes tão idólatra,
que o Senhor quebre por meio da sua palavra, que é como um martelo que esmiuça a pedra. Fale, Senhor, à tua igreja, fale ao nosso coração nessa noite. Eu te peço, Senhor, que me abençoe enquanto eu ministro a tua palavra, que o Senhor me ajude, Senhor, no meu entendimento, que o Senhor fortaleça o meu coração e que no nome de Jesus a tua glória se manifeste no teu povo, por meio de vidas transformadas, ídolos quebrados, corações transformados. Faz assim, Senhor, e nós prometemos que toda glória será sempre sua. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Como você se sentiria se soubesse que precisa lutar uma guerra e que assim você fosse convocado para ela? Tem um filme muito interessante chamado A Guerra do Amanhã. Esse filme, logo no início, retrata uma cena bem interessante. Eles estão em um estádio de futebol e na final de uma Copa do Mundo, um exército do futuro invade o jogo e diz a seguinte frase: nós somos vocês 30 anos no futuro. Nós somos vocês daqui a 30 anos e estamos lutando uma guerra. E o nosso inimigo não é humano. E o pior, nós estamos perdendo. Então eles convocam as pessoas do presente para lutarem essa guerra do futuro. Homens são chamados para defenderem as suas próprias vidas e a vida da sua família. O texto de Tiago tem algo muito em comum com esse filme. Tem uma mensagem que chega para nós também hoje. E a mensagem é: nós estamos em uma guerra. E o pior, muitos de nós estão perdendo. É certo que a Bíblia, meus irmãos, nos afirma que nós estamos numa guerra no mundo espiritual. Efésios 6:10 fala disso, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas não é dessa guerra especificamente que Tiago está falando. O inimigo aqui não é exterior. O inimigo aqui não são homens, um exército humano. O inimigo aqui não é um alienígena, não é um demônio. O inimigo aqui é o nosso próprio coração. O nosso coração, que, como nós já vimos, é uma fábrica de ídolos, nas palavras de Calvino. O nosso coração, que muitas vezes está tão inclinado aos nossos próprios desejos, deleites e prazeres, que não consegue olhar para o Senhor e viver aquilo que Deus quer. Hoje nós vamos aprender que os nossos conflitos pessoais e a nossa distância de Deus são causados por desejos que deixaram de ser servos e se tornaram senhores do nosso coração. Eu vou repetir. Nossos conflitos, nossos desejos pessoais e a nossa distância de Deus são causados por esses desejos que tomam o nosso coração e se tornam senhores dele. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, nosso coração está em guerra para satisfazer os nossos desejos, cobiças e prazeres. Olha de novo para os versos do 1 ao 3. Tiago diz assim, ele começa com uma pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E ele vai perguntando, de onde? Se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. E Tiago vai mais fundo. Vocês cobiçam, ou seja, vocês desejam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vocês vivem a lutar, eles estão em uma guerra. Vocês vivem a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. E às vezes pedem, mas não recebem, porque pedem para esbanjarem em seus prazeres, ou deleites, ou desejos. Esse é um texto muito confrontador para as nossas vidas, irmãos. Uma pergunta que inquieta: de onde vem? De onde procedem as guerras e brigas entre vocês?
E as respostas que Tiago nos fala, nos faz refletir profundamente o nosso coração. Qual é a origem das suas guerras? Qual é a origem das brigas, dos confrontos que há na sua própria alma? O texto de Tiago é um dos diagnósticos mais profundos das Escrituras sobre por que sofremos e por que pecamos uns contra os outros. Porque muitas vezes nós vemos guerras no nosso coração. Por que muitas vezes nós vemos guerras na nossa igreja? Por que muitas vezes nós vemos guerras entre nós? Por que muitas vezes nós vemos guerras na nossa família? Tiago nos leva da superfície, que são os conflitos, para a raiz, que são os nossos corações idólatras. E como essa série, e como essas mensagens têm nos confrontado, e como elas têm revelado que os nossos corações muitas vezes estão entregues à idolatria. A pergunta que Tiago faz também poderia ser: por que as pessoas fazem o que fazem? E por que as pessoas querem o que querem? E a resposta mais simples e bíblica é: por causa do nosso coração. Por que queremos o que queremos? Por que fazemos o que fazemos? A resposta é: porque desejamos o que desejamos. Porque queremos tanto algo que somos capazes de pecar contra Deus. Há uma guerra pelo controle do nosso coração. Há uma guerra pelo controle do seu coração. A batalha da vida do cristão não acontece externamente, fora. A batalha da vida do cristão acontece no coração. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 15, verso 18 e 19. Jesus diz assim: o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que Jesus está dizendo é que tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é por causa daquilo que está no nosso coração. O nosso coração é o centro do controle da nossa vida. O nosso coração determina o que dizemos, o que pensamos. Por isso Jesus fala: a boca fala do que está cheio o coração. Por isso Provérbios nos diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, o texto de Mateus 15 fala de coisas terríveis. Não tem nada bom aqui. Homicídio, pensamentos maus, imoralidade sexual, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Não tem nada de bom aqui. E eu já disse uma vez e repito: às vezes as pessoas caem na falsa ideia de dizer assim: eu vou seguir o meu próprio coração. Cuidado, o teu coração é cheio disso aqui. Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O texto fala de coisas terríveis, coisas das quais a maioria, ou todas elas, nós detestamos, nós aborrecemos. O que Tiago expõe, irmãos, é a fotografia, o raio-x do nosso coração, cheio de desejos, tomados por prazeres que competem contra Deus. E o mais difícil é reconhecer isso. Talvez você esteja sentado aí, esteja olhando para mim agora e dizendo: não, pastor, meu coração não é assim. Que bom, eu espero que não seja realmente. Isso nos fere, nos machuca. Ele vai de encontro às mensagens dos coaches modernos de hoje, que dizem que você é bom, que você foi nascido para vencer, que você precisa encontrar com o seu eu interior. E se eu te disser que o teu eu interior é cheio de pecados? Aquilo que eles chamam de eu interior está contaminado pelo pecado.
Tiago usa isso de uma forma muito profunda. Ele vai de encontro às terapias seculares modernas centradas no homem, e que visam apenas te deixar bem, feliz, mesmo com o coração cheio de ídolos e de pecados. Tiago usa a palavra prazeres, que uma tradução possível e até usada é cobiça. O problema não é o prazer em si, mas prazeres que militam na vossa carne. Um desejo bom pode então se tornar pecaminoso e se tornar um ídolo no coração. Por exemplo, querer respeito, querer conforto, ou alguém que diz: eu preciso disso para ser feliz, e se eu não tenho isso, eu sou capaz de matar, literalmente ou figuradamente. E se você acha que isso é muito pesado, o que eu estou falando, é só você olhar para o texto. Tiago diz: vocês são capazes vocês vivem a lutar e a fazer guerras. O que as pessoas fazem numa guerra? Dão flores umas para as outras? Não. Mais à frente, Tiago diz: vocês são capazes de matar, para obter aquilo que vocês querem. E é isso que um ídolo faz no nosso coração quando ele nos domina. Eu quero tanto algo, eu preciso tanto de algo, que eu sou capaz de pecar contra Deus para obter. Tiago usa isso. E Tiago chega a dizer que esses desejos dominantes do nosso coração nos fazem errar até o alvo da oração, nos fazem orar erradamente. Porque Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O erro na oração qual é? Pedimos mal, porque o nosso ídolo está no controle do pedido. Eu quero tanto algo, eu quero tanto algo, eu quero tanto, Senhor. O Senhor precisa me dar isso. Você sabe o que é que está por trás daquela teologia maldita que as pessoas têm ensinado, em que a gente tem que colocar Deus na parede dizendo: eu quero e o Senhor precisa fazer isso por mim? Sabe o que é que está por trás de tudo isso? Ídolos do coração. Sabe o que é que essas pessoas que ensinam isso são? Idólatras, falsos mestres, falsos senhores. E eles têm que ser desmascarados, eles têm que ser expostos, eles têm que ser colocados diante do seu real pecado, e eles precisam se arrepender diante de Deus. Nós queremos que Deus seja o garçom dos nossos desejos. Você já foi no rodízio de pizza? Já foi no rodízio de carne? Se você foi e não me convidou, talvez você esteja até em pecado. Estou brincando. Mas o que é que você faz no rodízio? Você paga, e cada vez que um garçom passa com algo que você quer, você diz: por favor, ponha no meu prato. Mas se não é aquilo que você quer, muitas vezes o que é que a gente diz? Você não tem aquela picanha bem passada, que foi feita como um sacrifício agradável ao Senhor? Você não tem aquela carne boa, aquela outra, aquelas carnes nobres, aquela pizza maravilhosa? Eu estou salivando agora. E na verdade o garçom vai lá e ele está pronto para quê? Para te servir da melhor maneira possível, porque afinal de contas você é um cliente e você pagou por aquilo. E muitas vezes nós queremos que Deus seja o nosso garçom pessoal, que Ele atenda todos os desejos do nosso coração. Mas Deus não é o nosso garçom, muito menos o nosso servo. Não esqueça que o nosso Deus é o nosso Senhor. Esse texto expõe a miséria da realidade do pecado e dos nossos corações que precisam reconhecer que as grandes questões da alma do homem estão ligados aos desejos errados do seu coração. E quando os desejos errados do coração do homem estão ali expostos, não tem filosofia humana que conserte. Não tem psicologia humana que chegue num coração cheio de pecado. Não tem psicanálise, psicologia, filosofia ou qualquer guia que você possa escolher
que chegue no coração do homem dominado por seus ídolos. E são os ídolos do coração que nos levam a pecar contra Deus. Portanto, somente a palavra de Deus, só ela e puramente ela, e nada além dela, pode nos livrar dos nossos corações cheios de ídolos. Só Deus, por meio da sua palavra, é que consegue nos livrar de nós mesmos, do nosso coração idólatra e voltado para aquilo que não glorifica o Senhor. Sabedoria humana não consegue consertar um coração idólatra. Sabe por quê? Porque a sabedoria humana está preso nos seus próprios ídolos. Mas o Salmo 19 diz que a palavra de Deus é pura e ela é capaz de penetrar no nosso coração. A lei do Senhor é pura e restaura a alma. A lei do Senhor consegue entrar, a palavra do Senhor consegue entrar no meu pensamento, ela consegue entrar no meu coração, e ela entra devastando todos os ídolos que me fazem estar diante do Senhor. Será que você tem ídolos no seu coração? Quais foram as vezes em que a vida talvez não valia a pena ser vivida para você? Como é que você tem vivido as batalhas e as guerras do seu coração? O que é que você mais ama? O que é que você mais odeia? O que é que você espera tanto, quer ou anseia? O que é que você teme? Com o que você se preocupa? O que é que você sente que precisa tanto? E que talvez esteja tomando o lugar de Deus na sua vida. A pergunta pode ser: onde é que você encontra refúgio? Onde é que você encontra conforto, prazer ou segurança? O que é que define fracasso ou sucesso para você? O que é que você diz que precisa tanto para ser feliz? E que se não tiver, talvez você nunca encontre a felicidade. O que é que o dinheiro ou as posses significam para você? O que é que te deixa feliz, preenchido, completo? O que é que te deixa deprimido e triste caso você não tenha? As respostas, todas elas, são pessoais, são suas, mas elas podem revelar o que está no íntimo do teu coração. Elas podem revelar o alvo da tua adoração. E esse alvo pode não ser o Deus verdadeiro. Se os 3 versículos iniciais que Tiago fala são devastadores, os próximos também são. Em segundo lugar, nós vamos ver que os nossos desejos errados geram infidelidade, inimizade e orgulho contra Deus. Olha para os versos 4 a 6. Nossos desejos errados geram infidelidade, inimizade e orgulho contra Deus. Tiago diz assim: gente infiel. Talvez na tua tradução esteja adúlteros e adúlteras. Alguém tem essa tradução? Não acredito. Vocês perderam? Tem um. Adúlteros e adúlteras. Na minha NAA diz gente infiel, porque infidelidade aqui está no sentido de adultério espiritual. Por isso que essa tradução, uma delas diz adúlteros e adúlteras. Não está falando de adultério físico, carnal. Está falando de adultério espiritual, de infidelidade em relação a Deus. E aqui diz gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora Tiago aprofunda ainda mais a guerra nos nossos corações. Lembra que o nosso coração está em guerra?
Tiago escreve, irmãos, não para desviados. Tiago não escreve para ímpios. Ele está escrevendo para o povo de Deus. E o que ele escreveu naquele tempo, há mais de 2000 anos, chega para nós hoje, como palavra de Deus, para mim e para você. Tiago diz que eles achavam que o problema era outro. Mas Tiago redireciona o foco não para coisas externas, mas para o interior. As terapias seculares vão sempre dizer: o problema é o exterior. Skinner, Roger, Freud vai dizer: o problema é quem está lá fora. O problema é quem te cerca. O problema é tua família. O problema é teu esposo. A Bíblia vai dizer: o problema é você. O problema é o teu coração. O problema é a nossa infidelidade em relação a Deus. A Bíblia vai olhar e dizer assim: olhe para o teu interior, olhe para o teu coração. E a linguagem é forte: adúlteros, para descrever a amizade com o mundo, evocando a imagem de Israel traindo Deus com ídolos do Antigo Testamento. Talvez você diga: mas chamar cristãos de adúlteros não é muito forte? Eu também acho. Mas se quer bater em alguém, bate em Tiago. Eu também acho. Mas se quer bater em alguém, começa a discutir com Deus hoje quando você for orar, porque foi Ele que inspirou e a palavra é dele. Como a gente diz no Ceará, portador não merece pancada. Tem muita coisa na Bíblia que eu dou graças a Deus, porque não fui eu que inventei. Essa é uma delas. Mas mostra que a idolatria é uma quebra da aliança amorosa. E Tiago fala de amar um sistema que alimenta os nossos ídolos. Ele diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está falando desse mundo como um sistema que gera pecado, um sistema que vai contra Deus. E amar esse sistema, esse mundo que alimenta os nossos ídolos, Tiago diz, é como se você traísse Deus. Você está cometendo adultério espiritual. Cada vez que você ama mais o mundo do que a Deus, você está traindo Deus. Você está cometendo adultério. Porque você e eu, nós temos uma aliança com Deus. Quem é casado tem uma aliança no dedo esquerdo. Essa aliança significa: qualquer pessoa que me olhar com uma aliança vai saber, ele é casado. Ele tem uma aliança com uma mulher. Aliança. Quando Tiago fala, diz: vocês não sabem que amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se vocês fazem isso, vocês são adúlteros. Vocês estão quebrando essa aliança com o Deus verdadeiro e amando outros deuses. Adultério espiritual. E Tiago ainda diz: mas vocês não sabem que o Senhor tem ciúme de vocês? Deus, eu falei isso domingo passado, lembra? Deus não divide o seu trono. Você não pode dizer 90% do meu coração é de Deus e 10% são dos meus ídolos ou do mundo. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Deus não divide o seu trono. O Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúme. Cada vez que nós pecamos contra Deus, cada vez que nós quebramos a aliança e amamos outros deuses, nós estamos pecando contra o Senhor e entristecendo a Deus. Mas Tiago ainda continua. Porque se os nossos corações estão sendo levados, irmãos, por desejos enganosos, corremos o risco de nos tornarmos inimigos de Deus. Você já parou para pensar o que é um inimigo de Deus? Lembra, seu coração está em guerra. Agora, contra quem? Se há uma guerra, tem uma guerra de dois lados, dois exércitos. Se já Tiago não tivesse batido tanto, ele ainda bate mais. Porque ele diz: se vocês quebram a aliança com Deus
e amam mais o mundo e seus prazeres do que a Deus, sabe o que é que vocês se tornaram? De novo, não fui eu que escrevi. Vocês se tornaram inimigos de Deus. A ideia de um exército lutando contra o outro. Agora imagine que esse exército, um é você e o outro, Deus. É isso que o texto diz. Aquele, pois, que se quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que quebra a sua aliança verdadeira com Deus, ele se torna um adúltero espiritual. Quebrou a aliança, está em guerra contra o próprio Deus. E Deus se tornou inimigo dele. É muito dura essa expressão. Deus resiste, Tiago vai dizer. Deus resiste aos soberbos. Aí ele vai dizer também, Deus dá graça aos humildes. A ideia de resistir é justamente essa: um exército em guerra contra outro. E um exército avança e o outro resiste, luta contra. Mas quem está lutando contra aqui é Deus. Deus resiste aos soberbos. Aqueles que entregam o seu coração ao orgulho, à soberba, que não escuta o que Deus está falando a fim de corrigir. E ele continua relutando e dizendo: não, eu vou seguir a minha vida. Eu lembro de uma jovem que uma vez bateu no peito e disse assim: eu sou dona do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Queridos, o fim dela foi triste, porque não há bênção para o orgulhoso. É isso que o texto diz. Deus resiste, luta contra os soberbos, luta contra aqueles que quebram a sua aliança, mas tem esperança, porque o mesmo texto também diz que Deus dá graça aos humildes. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele não só resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes, aqueles que se submetem ao seu senhorio. A boa notícia é que Tiago nos dá esperança. Se a mensagem acabasse aqui, se o texto acabasse somente no verso 5, talvez surgisse em nós um coração desesperador, sem esperança, mas Tiago vai além. E a partir do verso 7, Tiago traz a esperança para nós. Olha para o verso 7 ao 10, nós entramos no nosso terceiro e último ponto. A guerra dos nossos corações só será vencida com arrependimento e humilhação diante de Deus. Temos ídolos, pastor. Nossos ídolos nos dominaram. Meu coração está cheio de ídolos. E eu temo estar lutando contra Deus e Deus resistindo à minha vida. O que eu faço? Tem esperança. Olha o que Tiago diz a partir do verso 7 novamente. Portanto, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui é pancada. Porque o que as filosofias humanas vão dizer? Nada, viva a sua vida. Vai ser feliz do teu jeito. O importante é que você esteja bem. O importante é que você se sinta bem. Se você estiver bem consigo mesmo e com o seu coração, que se dane os outros. Que se dane sua família. Se a tua igreja está colocando um jugo sobre você, sai dessa igreja, porque esse ambiente está te contaminando. O importante é que você se sinta bem. Sabe de quem é essa mensagem? Do encardido, de Satanás. Sabe o que é que a Bíblia diz? Purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem.
Enquanto as filosofias humanas dizem, o importante é que vocês riam, a Bíblia vai dizer que a alegria de vocês se transforma em tristeza diante dos pecados que vocês têm cometido contra Deus. Enquanto a filosofia humana diz, centralize-se em si mesmo e viva a sua própria vida segundo os seus prazeres, a Bíblia vai dizer, humilhem-se diante do Senhor. Deus não criou o homem para sentir-se bem consigo mesmo. Deus criou o homem para ter comunhão com o seu Criador. Deus criou o homem para que você seja conforme a imagem e semelhança dele e viva para a glória dele, ainda que você esteja triste. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Você está feliz com o seu pecado? Você está feliz com a sua vida pecaminosa? A Bíblia diz que o seu riso, que a sua alegria no seu pecado se transforme em pranto. Você está alegre com a vida pecaminosa que você vive? Que a sua alegria se transforme em tristeza. Essa é a mensagem de Deus. Tiago apresenta uma série de imperativos para derrubar os nossos ídolos. E aqui é tudo imperativo, não é opcional. Imperativo é um mandamento, é uma exigência. E os verbos são: sujeitem-se a Deus, se submetam, sujeição, submissão, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Depois ele diz: cheguem perto de Deus. Sabe o que é que muda o coração do homem? É quando ele chega perto do Senhor. Sabe o que é que muda a tua perspectiva? Sabe o que é que muda o caráter do homem? É quando ele se chega perto do seu Criador. É Deus que transforma o coração do homem. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Tiago continua: limpem as mãos, pecadores. Limpem as mãos. Vocês que são indecisos ou de ânimo dobre, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem, chorem. Isso nos faz lembrar do que Jeremias escreveu em Lamentações. De que se queixará o homem? Do seu vizinho? Vai se queixar da sua família? Vai se queixar do ambiente externo? Do comportamento dos outros que o fazem entristecer? Jeremias diz: não. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. É o que Tiago está dizendo. Olhe para o seu coração que está em guerra. Quebre os seus ídolos. Se volte para Deus. Limpe suas mãos. Limpe o seu coração. Reconheça a sua miséria. Lamentem e chorem. Talvez você esteja perdendo a guerra no seu coração por estar lutando do jeito errado, com armas puramente humanas, sem lembrar de que precisa se chegar a Deus, buscá-lo. Os passos de Tiago, irmãos, nos dão a direção de olhar para a guerra travada em nosso coração, sabendo que nós podemos vencer, porque Deus dá graça aos humildes. Nós podemos vencer. A boa notícia, diante de tudo isso, é que Tiago diz: Deus dá graça. Deus dá graça aos humildes. A graça é o favor imerecido. Pastor, a guerra é muito pesada para mim. Eu imagino. Pastor, a guerra é muito difícil de vencer. Eu imagino. Mas você não está lutando sozinho. O texto diz: humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É somente em Deus e por meio de Cristo que venceremos o nosso próprio coração orgulhoso. Venceremos o nosso coração idólatra cada vez que nós nos inclinarmos e nós nos voltarmos para Cristo. Sabe o que Deus nos chama?
para chegar diante da cruz de Cristo, nos inclinarmos diante do seu sacrifício e dizer para Ele: Senhor, quebra meu coração idólatra, purifica o meu coração, limpe as minhas mãos. Se você se chegar a Ele em humilhação e arrependimento, o nosso Deus tem bênção para você. Ele dá graça aos humildes, e somente humildes se humilham diante do Senhor. Somente aqueles que têm um coração humilde conseguem chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço os meus pecados, preciso do Senhor. É hora de você purificar o seu coração, de reconhecer a sua miséria, de lamentar e de chorar. Você quer alcançar a vitória na luta do seu coração? Então humilhe-se diante de Deus. Esse é o caminho bíblico da vitória. Arrependimento, quebrantamento, humilhação diante do Senhor. Quem controla o seu coração? O que controla o seu coração? Como está a guerra no seu coração? Vamos ficar de pé. Quero convidar o louvor. Eu espero, irmãos, que essa mensagem traga inquietação ao seu coração. Como assim, pastor? Eu espero que hoje, antes de dormir, quando você colocar sua cabeça no seu travesseiro, o Espírito Santo fale ao seu coração e te lembre de que você precisa quebrar os seus ídolos, de que você precisa se voltar para Deus, que você acorde pela madrugada com Tiago falando no seu ouvido e dizendo: humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Eu espero que você acorde 2, 3 vezes pela madrugada, e que essa palavra inquiete tanto você, que durante a semana você escute algo gritando dentro do seu coração: lamentem, chorem, se quebrem diante do seu Senhor. Que a alegria dos ídolos de vocês se transformem em tristeza segundo Deus. Que a alegria que o teu ídolo tem proporcionado ao teu coração se transforme em tristeza, ao ponto de você chorar diante de Deus pelos seus pecados. Que aquilo que o teu ídolo tem proporcionado para você quebre e fique aos pés da cruz de Cristo. Que você possa dizer: como tem doído no meu coração, pastor, ouvir que eu sou um idólatra espiritual. E que isso aconteça mesmo. Se você precisar até se irritar contra mim, que seja, mas que você se arrependa diante do seu Deus, e que você se converta diante do Senhor. Eu te convido a fazer a oração que o profeta fez: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós seremos convertidos. Converte-nos, Senhor, a Ti. Que a palavra de Deus quebre o seu coração, que ela quebre os seus ídolos, que ela te exponha diante do espelho de Deus, e que você possa olhar e dizer assim: eu estou vendo alguém com pecados que precisam ser confessados, arrependidos e mudados e transformados, porque esse alguém que está diante do espelho da palavra quer mudar para a glória de Deus, quer glorificar o Senhor. Queridos, eu tenho orado diante de Deus, quebrado o meu coração e pedido ao Senhor: Senhor, purifica a igreja de Queiroz.
purifica, limpa, começando nos nossos corações e começando no meu, Senhor. Traga um avivamento que comece pela Tua palavra, que quebre os nossos corações, que mude a nossa vida. Eu quero lhe convidar a se colocar diante do Senhor agora, e que você se arrependa do seu pecado, e você se volte para Deus. Senhor, esse é o Teu povo, a Tua igreja, nós somos Teus, Pai, e a Tua palavra é tão poderosa, ela nos manda nos humilhar diante de Ti, ela nos manda reconhecer a nossa miséria, a lamentar e a chorar diante das infidelidades que cometemos contra o Senhor. Senhor, o nosso coração está em guerra e nós estamos perdendo, Senhor. A menos que o Senhor nos socorra, nós perderemos as batalhas. E quanto à igreja, eu me humilho diante de Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor não nos entregue a nossa própria sorte, a nossa própria força. Quebra-nos, Senhor, que possamos lamentar os nossos pecados, chorar diante de Ti por eles, que possamos lamentar a nossa miséria, Pai. Ajude-nos, Senhor, que essa igreja se volte para Ti, que essa igreja ame a Tua palavra, que essa igreja escute a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra os nossos ídolos, Pai. Não nos deixes perecer na idolatria do nosso coração. Quebre as nossas vidas. Nos faça Te amar mais. Nos faça aborrecer o que Tu aborrece, a odiar o que Tu odeia. Nos faça sermos inimigos desse sistema mundano e pecaminoso, e ao mesmo tempo que sejamos achados como amigos de Deus. Nós temos pecado contra Ti, Senhor, quando temos desprezado a Tua palavra, quando temos amado mais os nossos desejos e prazeres do que o Senhor. Nós temos pecado, Senhor, contra Ti, mas nós reconhecemos que o Senhor é gracioso, e nós hoje nos humilhamos diante de Ti, pedindo a Tua graça. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está agora diante do Senhor, se humilhando, quebrantando, confessando pecados, que por meio do sacrifício perfeito de Cristo, o Senhor nos alcance, e o Senhor transforme as nossas vidas, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus.